graça e a paz, meus queridos irmãos, vamos dar continuidade à nossa série de meditações no livro de Filipenses. Hoje vamos para a segunda mensagem, ainda no capítulo de número 2, versos 5 a 11. O mais belo sentimento é o tema desta exposição. Então, por gentileza, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Diz assim o texto da palavra de Deus: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Somente até aqui, essa estrutura que vai do verso de número 5 ao verso de número 11, dando continuidade à série de meditações no livro de Filipenses. Como eu falei, o mais belo sentimento é o tema desta meditação. Para entendermos o capítulo 2, especificamente o verso 5 a 11, vamos trazer à memória a mensagem da semana passada, onde nós analisamos o verso 1 ao verso de número 4. Ficou claro que a grande questão em que Paulo está envolvido, está aconselhando e orientando os irmãos em Filipos, tem a ver com problemas relacionados aos conflitos da igreja, a unidade do povo de Deus. Provavelmente, e isso fica mais claro à medida que a carta vai se desenrolando, mas precisamente no capítulo 4, que algumas rixas estão presentes na igreja em Filipe. Então Paulo escreve esta carta para exortar esses irmãos e aconselhá-los a viverem em unidade. Mas lembre bem, no capítulo de número 2, dos versos iniciais de 1 a 4, Paulo toca em um ponto. Ele diz assim: nada façais por contenda, vanglória, por vaidade, mas considera o teu próximo superior a ti mesmo. E aí ele exorta, sejais humildes uns para com os outros, tratem com humildade uns aos outros. Nós vimos semana passada que humildade ela é provada da forma como nos relacionamos com o nosso próximo. E a melhor forma de moldarmos a nossa humildade é no serviço para com o outro, é no trato com o outro, é na forma como nos relacionamos com aquela pessoa que está ao nosso lado e que nós convivemos no dia a dia, mas também na esfera da igreja local. Provavelmente os irmãos em Filipe tinham problemas quanto a isso. O fato de Paulo escrever e exortar sempre batendo nesta tecla nos leva a fazer algumas conjecturas, imaginar alguns cenários. Provavelmente os irmãos tinham dificuldade, uma vez que eles eram cidadãos filipenses, ou seja, eles faziam parte de uma colônia romana. E Filipos, para quem bem sabe, os seus habitantes se gloriavam, ficavam exaltados pelo fato de serem uma província romana e desfrutarem de determinados status, prestígios sociais. Falar sobre servir ao outro, falar sobre ser escravo ou servo do outro, ser humilde em relação ao outro, era um tanto ofensivo para os ouvidos filipenses. Porque Filipos era conhecido como justamente um reduto de militares romanos. Os homens das mais altas patentes do exército romano, da guarda pretoriana, estavam ali, principalmente os que já estavam em final de linha, estavam aposentados e que tinham em Filipe, ou melhor, em Filipos, um porto seguro. Então, esses homens falar de humildade para eles, falar de contrição, de relacionamentos baseados no serviço, era algo estranho. Todavia, a igreja de Deus que estava em Filipe precisava se conscientizar que o Senhor da igreja não era César, era Cristo. E Cristo, o maior de todos, se fez servo. Cristo, o Deus cheio de graça, de amor, de virtude, se esvaziou. Cristo, o Deus exaltado que estava na eternidade com o Pai, se encarnou e se tornou um de nós. Então, essas verdades elas estão presentes nesta passagem.
Acredita-se que o verso 5 ao verso 11, além de ser uma declaração cristológica, uma declaração de doutrina, era um cântico comum na igreja primitiva daquele período, e que se for um cântico, é um cântico com um conteúdo pesadíssimo, com boa teologia, com boa doutrina. Paulo fez uso desse cântico e colocou na carta para relembrar os irmãos dessas verdades. Essa é uma linha de pensamento. Mas, particularmente, creio que Paulo é o autor de fato dessa estrutura, e ele escreve para os irmãos em Filipos, fundamentando o seu argumento de que eles deveriam ser humildes para com os outros. A grande questão é, por quê? Porque Cristo, o maior de todos, se fez servo. Então esta é a linha de argumentação de Paulo nessa pequena estrutura, que vai do verso 5 ao verso de número 11. Essa pequena estrutura ela está dividida em duas partes. A primeira dela, Paulo trata da humilhação de Jesus. A segunda parte, que vai do verso 9 ao verso de número 11, ele trata da exaltação de Jesus. E são essas duas partes que eu quero analisar com você esta noite. Então vamos ao texto, vamos analisar as afirmações de Paulo nessa passagem, e à medida que eu for expondo, isso vai clareando em nossa mente, nós vamos compreendendo o significado dessas palavras. Sobre a humilhação de Jesus, a postura humilde do Redentor. Verso 5 ao verso de número 8. Diz assim o verso número 5. Seja a atitude de vocês. Lembre que nos versos anteriores, mais precisamente 3 e 4, Paulo diz: nada façam por ambição egoísta, vaidade, mas humildemente considere os outros superiores. Verso 4. Cada um cuide não somente do que é do seu interesse, mas do interesse dos outros. Ele está dizendo, seja humilde para com o seu próximo. Então no verso 5 ele faz, temos aqui um conectivo, né? Seja pois, ele diz, olha, seja pois a vossa atitude. Olha o que ele diz, como a de Cristo Jesus. Interessante que essa palavra atitude, ela vem de um verbo na língua grega que também poderia ser traduzido como pensar. Em outras palavras, Paulo estaria dizendo, pense como Jesus. Mas não só pensem como Jesus, ajam como Jesus. Faça justamente o que Jesus faria no seu lugar. Então Paulo entende que há uma necessidade da igreja de Filipos, que tem uma tendência a uma soberba social, a reconhecer que em Cristo nós somos chamados para ter uma postura humilde, uma postura de servo. Então ele diz, então seja a atitude de vocês, a postura, não somente o pensamento, mas a prática de vocês, como a prática de Jesus Cristo. Ele está dizendo, Jesus é um padrão que deve ser seguido. Olhe para Jesus ou pense como Jesus agiria em determinado contexto. Isso me lembra muito um livro de um autor que ficou muito conhecido, Charles Sheldon, em seu livro Em Seus Passos, o que faria Jesus, onde ele trabalha justamente essa linha de argumentação. O que você faria, né, diante de uma situação? Como você agiria? Isso há de revelar o que existe no seu coração. Então ele segue uma outra linha de argumentação. E Jesus o que faria no seu lugar? Então é basicamente isso o que Paulo está tratando para os irmãos da igreja de Filipos. Então ele segue, verso 6 ao verso 8, nós temos uma das passagens mais difíceis de interpretar de todo o Novo Testamento. Por que difícil? Por causa de alguns conceitos, algumas definições doutrinárias que eu não vou me ater aqui nesta exposição, tá certo? Aqui eu vou seguir uma linha mais, digamos, devocional, de uma leitura natural do texto, e não vou me ater a uma análise mais criteriosa de algumas palavras, algumas terminologias, só quando for necessário. Então segue o texto, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Eis um dos textos mais mal interpretados. Muitas heresias, muitas afirmações desonestas, muitas formulações doutrinárias incorretas estão sustentadas nessa passagem, mas porque fazem um mau uso e muitas vezes fruto de um coração não regenerado. Mas o texto não está dizendo que Jesus deixou de ser Deus.
Ele deixou de ter a forma. Interessante que a palavra que aparece aqui, a ideia de forma, mas não de forma no sentido físico, mas no aspecto da essência, ou seja, a essência de Jesus, né? O ser de Jesus. Então o texto diz, embora ele tenha a essência, a marca da divindade, a glória da divindade, sendo, e aqui é uma expressão como forma de Deus, ok? Não era algo que ele deveria apegar-se. O foco de Paulo aqui é o seguinte: Jesus em nenhum momento em sua vida, em seu ministério, ele apontou para o seu status, na sua condição de um ser superior, como vantagem em relação a outras pessoas. Olha que interessante. Os filipenses se gloriavam por serem uma colônia romana. E muitos de nós nos gloriamos por pouca coisa, por títulos, conquistas, diplomas, posições, cargos, enfim. Quanta tolice muitas vezes nós colocamos como justificativa para muitas das nossas posturas que são soberbas. Quando na verdade Jesus está aqui mostrando o caminho inverso. Ele tinha tudo para dizer, eu sou Deus, eu posso isso. Mas não. Ele não viu nisso uma razão para se apegar, para se prender. O interessante é que essa ideia de apegar, é a ideia de que ele não usou disso para se agarrar com avidez. Um comentarista chamado Ralph Martin, ele diz algo muito interessante, eu gostei da colocação dele. Ao afirmar que para o Cristo encarnado, ao invés de imaginar que a igualdade com Deus significa obter, Jesus, ao contrário, deu a entender que isso significa que ele está disposto a servir, rompendo, não no sentido de abandonar a divindade, porque isso é impossível, mas não de tirar proveito de sua condição como ser superior. O ponto de Paulo é, Jesus sendo grande, se fez servo. Mesmo tendo todos os requisitos, ou melhor, mesmo tendo todas as condições, essa é a melhor colocação, mesmo tendo todas as condições para se exaltar em relação às outras pessoas, ele não fez uso disso, porque ele optou por trilhar o caminho da humildade. A intenção do apóstolo nesse texto é chamar a atenção dos crentes em Filipos e fazer com que eles pensassem de determinada forma. Ora, se Jesus, sendo tão grande, se fez servo, por que eu não posso me fazer servo em relação ao meu próximo? E aí ele segue na sua linha de construção de pensamento. Verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A ideia é que nós temos uma das doutrinas mais complexas e ao mesmo tempo brilhantes do cristianismo. A doutrina do esvaziamento do Redentor, ou muito chamada a doutrina da kenosis, né? Que é a ideia de um esvaziamento. Em nenhum momento Paulo está dizendo que ele deixou de ser Deus. Em nenhum momento Paulo está pressupondo que ele abandonou, ele rompeu com a divindade. Não. Paulo está dizendo que a sua postura foi de um esvaziamento, ou seja, ele assume a forma humana de forma plena, completa. Alguém pode argumentar e dizer assim, mas Jesus, ele resistiu à tentação porque ele era Deus, ele não era homem que nem nós. Não, ele assumiu perfeitamente. O esvaziamento quer dizer que ele assume a forma. A ideia de esvaziamento não é a ideia de abandono do ser, não é abandono da sua natureza, mas a sua nova forma de se revelar aos homens, de forma encarnada. Para Paulo, isso é marcante e importante para a nossa vida cristã. Lembre de uma coisa, Paulo está usando uma das doutrinas mais difíceis de entender para tratar problemas corriqueiros da igreja. Quem diria que Paulo ia usar a doutrina de Cristo sobre as naturezas do Redentor para tratar de problema de conflito entre irmãos, que é o caso de Filipos. Mas é justamente isso que Paulo faz, porque doutrina não está separada de vida. Todo pensamento correto acerca de Deus deve refletir em nós em obras que o glorifiquem. Então Paulo pega justamente esse bojo, esse conteúdo e diz para esses irmãos, ele se esvaziou, mostrando o desprendimento de Cristo aos seus títulos, justamente para servir ao outro, para trazer redenção ao outro. Vamos fazer aqui novamente uma ilustração.
Quem sabe algum dos irmãos em Filipos tinha dificuldade de servir ao outro porque era um militar, tinha uma patente alta, né? Era um homem bem conhecido no exército romano. E quando chegava na igreja, ele tinha que servir o irmão que era escravo. E provavelmente esse irmão ficava em conflito e poderia pensar: poxa, mas lá fora eu sou uma patente alta, eu sou uma pessoa de cargo, de reconhecimento, de status. E aqui eu tenho que servir a um escravo. Mas essa é a lógica do Evangelho e era a lógica da argumentação de Paulo. Paulo está dizendo que no contexto da fé, o que vale é o que nós somos em Cristo. Ele não está desmerecendo o seu lugar no mundo, o seu papel social, a sua função no seu ambiente de trabalho. Mas o ponto de Paulo aqui é que em Cristo nós temos agora uma nova postura, apesar de tudo aquilo que nós conquistamos na esfera pública. Então Paulo segue a sua linha de argumentação e diz, verso 8: e sendo encontrado forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte de cruz. Observe, ele assumiu a forma de servo, de forma humilde, se relacionou para com os outros. Em relação ao Pai, ele trilhou o caminho da obediência. Do verso 5 ao verso de número 8, Paulo está dizendo: vocês devem ter, o verso 5, tende em vós o belo sentimento, o mais belo sentimento, a mais bela atitude, este pensamento. Qual? De ser humilde, servo e obediente. E Paulo diz que a obediência de Cristo é uma obediência que o levou à cruz. Esta palavra cruz, para quem morava em Filipos, também era algo extraordinário. Por quê? A cruz, a condenação, a crucificação era uma morte vergonhosa, era uma morte escandalosa. E só quem era crucificado eram malfeitores, ladrões, homens de mau caráter, que tinham aprontado muito, escravos, cidadão. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Cidadão romano não era crucificado, a não ser que o imperador decretasse, mas, a grosso modo, a cruz não era para cidadãos romanos, porque cidadãos romanos tinham honra, e a cruz era para homens que mereciam a vergonha, o escárnio, a humilhação pública. E agora os crentes filipenses, de identidade romana, eles estavam agora servindo alguém que tinha sido crucificado. Jesus está mostrando para eles que as glórias deste mundo não são nada. Os status desse mundo, diante daquilo que Cristo realizou, diante daquilo que Ele é, não é nada. Então, quando os filipenses ouviam Paulo dizer, olha, ele foi obediente e foi à morte. Mas não foi morte qualquer, foi morte de cruz. Paulo está dizendo que ele foi tão servo, tão humilde, que ele trouxe vergonha sobre si, mas não porque ele era pecador, mas por causa dos nossos pecados. Cristo foi envergonhado publicamente para que eu e você não sejamos envergonhados naquele grande dia. Cristo foi humilhado diante dos homens para que nós sejamos exaltados nele no grande dia. Cristo foi ridicularizado, zombaram dele, foi escarnecido diante dos homens para que nós fôssemos honrados nele no grande dia. A honra no que consiste ao crente, existe um jargão muito popular, Deus vai me honrar. Mas a honra do crente é naquilo que Cristo realizou, não é naquilo que eu mereço. É naquilo que Cristo completou, realizou e estendeu a mim. E hoje eu desfruto porque eu estou nele. Então Paulo segue agora a argumentação da exaltação. Se ele fala de humilhação, agora ele fala de exaltação. 9-11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Interessante. E a palavra grega que aparece aqui no Novo Testamento, a palavra hiper, ou seja, muito alto, a hiperposição, hiper alto. A ideia é o seguinte, que Deus pegou o Filho, que foi humilhado ao extremo, e exaltou ao ponto mais alto, um ponto que nenhum homem poderá alcançar, que nenhum homem poderá desfrutar. Então ele segue, ele deu um nome sobre todo nome. A lógica é o seguinte: os filipenses tinham muito zelo por essa questão de nome, como eu já falei, por causa de status e porque eram cidadãos romanos. Era importante ter um bom nome. Mas agora Cristo tinha sido envergonhado e o nome dele não era um bom nome. Mas olha o que Paulo diz.
mas ele venceu a morte, ele venceu o pecado, e como recompensa, Deus lhe deu um nome. Mas não é um nome qualquer, é um nome que está acima de todo nome. Por quê? Porque ele tem a hiper, ou seja, a mais alta posição. Paulo está praticamente olhando nos olhos daquele irmão em Filipos que tinha uma patente militar, provavelmente, está dizendo: sua patente é alta, você tem as glórias deste mundo, que bom, Cristo é maior que tudo isso. Ele está numa posição superior a esta, porque ele tem um nome mais excelente. Seu nome tem respeito, mas o nome dele é um nome que está acima de todo nome. E sabe o que acontece? Enquanto os homens batem continentes, enfim, não me lembro nem o termo, mas prestam um certo tipo de referência, enfim. Todo mundo, todo o universo, todo o cosmos, ao olhar para Cristo, reconhece que ele tem um nome maior de todos, uma posição maior do que todos. E sabe o que acontece? Verso de número 10. E ao seu nome todo o joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Paulo está dizendo que todo o cosmos, toda a criação, tudo que existe, ao olhar para o Deus que foi envergonhado, vê agora o Cristo exaltado, engrandecido, e se prostra, porque não há ninguém maior do que ele. Mas, mesmo sendo maior, se tornou servo de todos. E aí Paulo fecha o seu ensino no verso de número 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muitas vezes nós lemos esse verso e não temos noção do peso dessas palavras. Mas quando Paulo diz assim, toda língua confesse, Paulo está pressupondo que existia uma declaração, uma expressão pública de respeito, de fé. E provavelmente os cidadãos em Filipos tinham que confessar César o Senhor, porque isso era algo honroso e respeitoso. Mas agora os crentes filipenses não diziam mais César é o Senhor. Eles diziam Jesus Cristo é o Senhor. Expressãozinha grega, Jesus et Kyrios, ou seja, Ele é o Senhor. Ele é o governador, ele é a autoridade. Paulo está afirmando o senhorio de Cristo sobre toda a terra. Paulo está dizendo que em Filipos, em Roma, as pessoas podem até se gloriar por causa do nome de César. Mas na vida do povo de Deus, Jesus é o Senhor. Ele é o nosso comandante, ele é autoridade, ele é o maior de todos. E mesmo sendo o maior, se fez servo e humildemente serviu aos pecadores. E por isso Paulo usa esse exemplo e diz para os irmãos em Filipos: vocês vão continuar nessa birra, no salto alto? Considere o outro superior e tenham este que é o mais belo sentimento. E aí, como pergunta retórica, qual o sentimento? O sentimento que houve em Cristo Jesus. E se esvaziou, foi humilhado, obediente, mas Deus o Pai exaltou de tal forma que nenhum outro homem, face da terra, na história, será exaltado como ele. Jesus foi humilhado, mas Deus o Pai o exaltou, para que eu e você hoje pudéssemos confessar Ele é o Senhor e viver como Ele viveu, em humildade e obediência. Guarde essas palavras no seu coração e também algumas lições que eu separei com base nesse texto para a sua vida. Jesus ensinou que a humildade deve ser uma das características de seus seguidores. Toda esta fala de Paulo é para bater o martelo e dizer: humildade deve marcar a sua vida, deve fazer parte da sua vida. Humildade não é como você se apresenta às pessoas, não é questão de aparência. O interessante é que nós empobrecemos a visão de humildade atrelando a pobreza, muitas vezes a questão social, financeira, enfim. Para nós, humilde é aquele que se veste mal, é aquele que não tem uma boa aparência, é aquele que não fala direito, é aquele que é acanhado, né? Mas uma pessoa, mesmo com uma situação tão trágica financeiramente, pode ser um arrogante. Assim como uma pessoa bem vestida, né? Uma pessoa com boa condição social, pode ser um homem humilde.
Na verdade, a humildade não está limitada à questão da aparência, mas do coração. É sobre como você se enxerga diante de Deus e como você se relaciona com o próximo. Humildade se demonstra na forma como você se relaciona com o Senhor de sua vida e com aqueles que servem ao Senhor junto com você. Tem a ver com seu interior, com o coração de servo. Por isso, se você realmente pertence a Cristo, saia do salto alto. Segunda lição. Jesus estabeleceu um padrão a ser imitado, o da obediência. Você se esforça para obedecer ao Senhor? Quão decidido você está em abrir mão dos prazeres por obediência a Cristo? Obediência não significa apenas responder positivamente uma ordem. É sobre ter um coração disposto e abnegado a ponto de negar a si mesmo, tomar a cruz, os sofrimentos, as dores e continuar sendo fiel a Jesus, mesmo em circunstâncias terríveis. A obediência não é apenas aquilo que você faz, mas é como você se apresenta diante de Deus, a postura de alguém que deseja de fato viver o discipulado cristão, a vida cristã em sua inteireza, sua essência. Esse texto nos ensina que essas são as duas características que todo imitador de Jesus precisa ter em sua vida: humildade e obediência. Não é uma obediência de aparência, mas de coração. Não é uma humildade também de aparência, mas de alma. Jesus estabeleceu esse padrão. E Paulo toma esse padrão e diz à igreja: sejam assim. Por qual motivo? Paulo diz: porque ele foi assim. Se Jesus foi assim, eu e você também temos que ser. Essa é a justificativa de Paulo. E aí ele termina o texto afirmando uma grande e gloriosa verdade. Filipenses 2, 5-11 fala do senhorio e da salvação que existe em Cristo. Lembra aquela expressão? Você precisa ter Jesus como Senhor e Salvador? Salvador porque Ele precisa tirar você dos pecados. Mas é necessário que você reconheça a sua obra, reconheça quem Ele é e o confesse de boca e de coração. Porque, como disse Paulo aos Romanos, se creres no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. Reconhecer a salvação que existe em Cristo acima de tudo, reconhecer a nossa miséria. Eu e você não somos nada. Ah, mas eu me sinto alguma coisa. Eu tenho algum valor. O valor que existe em nós não é parte da nossa natureza, mas é porque Cristo estendeu a nós. Se hoje temos valor é porque estamos em Cristo. Ponto final. E a salvação traz isto à tona, de que somos miseráveis e precisamos da redenção que existe nele. Mas não só precisamos da salvação, como precisamos do seu senhorio, porque Ele precisa ser Senhor em nossas vidas. Não é apenas dizer, eu quero a Jesus, eu quero ser um seguidor de Jesus, mas também dizer, eu quero ser um seguidor e obediente às suas ordens. Por isso, meu querido irmão, repense a sua vida cristã. Quem você tem imitado? Quem é o teu Senhor? Você ama o teu Salvador? Você é um crente humilde? Você é uma pessoa que de fato obedece à palavra? Pense e não se esqueça do imperativo desse texto. Tende o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Em outras palavras, seja você um imitador do Redentor. Que Deus te abençoe. Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além
meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que leio sobre ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade, retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue a morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade ele trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele, deixar tudo por ele, mas do